Jesus começa sua obra na alma. Ele a tira e a separa do mundo exterior. Depois o Divino Mestre dá início. Põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas e com a voz interior me disse: eu sou o único que merece ser amado. Vê, se tu não tirares este pequeno mundo que cerca a ti, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso estar livremente em teu coração. Este murmúrio em tua mente é impedimento para te deixar ouvir mais claramente a minha voz, para derramar as minhas graças e para apaixonar-te verdadeiramente por mim. Promete-me ser totalmente minha, e eu mesmo porei em mãos à obra. Tu tens razão de que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dai-me a tua vontade e isso me basta. E isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua. Pedia-lhe perdão, visto que, até aquele momento, não o havia sido. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente e lhe rogava que não me deixasse nunca mais sozinha sem ele. E a voz continuava: não, não. Virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo dia o sentia sobre mim. Repreendia-me em tudo, como, por exemplo, se me entretinha demasiado, falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias. A voz interna me dizia: essas conversas enche-te a mente de coisas que não pertencem a mim. Circundam-te o coração de pó, de modo que te fazem sentir débil a minha graça, não mais viva. Ah, imita-me. Quando estava na casa de Nazaré, minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras, buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor e, primariamente, a minha mãe, a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus. Tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia, porque tu não poderias fazer de igual forma? Eu ficava muda, toda confusa, tentava tanto quanto podia ficar sozinha. Confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim mesma não sabia fazer nada que não fosse mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar nas pessoas as quais eu amava, em seguida me repreendia dizendo: isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Veja, se tu não acabares com isso, eu te deixarei. Às vezes o sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas que não fazia nada além de chorar, especialmente uma manhã, depois da comunhão. Deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, ficando meu coração tão convicto que daí em diante já não era capaz de amar a nenhuma pessoa. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagens de Deus,
de modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso, meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdi a estima. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estavam fazendo novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo estes louvores, dizendo: hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesma sou incapaz de expressá-la. Jesus continua sua obra na alma de Luísa. Ele a separa de si mesma, purificando tudo dentro de seu coração. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, pôs então a mão a purificar o interior, e com voz interior me dizia: agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não estás agora mais contente que antes, onde devia contentar a tantos e tantos? Vê, é mais fácil agradar um só. Deves fazer de conta que estamos sozinhos no mundo. Promete-me ser fiel, e eu verterei em ti tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Depois continuou a dizer-me: sobre ti fiz grandes desígnios, sempre, e quando tu me corresponderes, quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde o meu nascimento até a minha morte. Eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez, o modo como farás. E acontecia assim, todas as manhãs, depois da comunhão, dizia-me o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque, depois de tanto tempo, é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas parece que a primeira coisa que me dizia era que o necessário para purificar o interior de meu coração seria o aniquilamento de mim mesma, isto é, a humildade. E continuava dizendo-me: vê, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu cuido muito bem daquelas almas que atribuem a si mesmas o que fazem, querendo usurpar-me as graças. Ao contrário, com aquelas que conhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter a torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se refere a elas mesmas. Agradecem-me e têm estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não são coisas próprias, pelo contrário. Nos corações que exalam soberba, nem sequer posso entrar neles, porque, inflamados de si mesmos, não há lugar onde possa me colocar. Os miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso, quero que neste dia faças contínuos atos de humildade,
Quero que estejas como um menino envolto em fraldas, que não pode mover nem sequer um pé para dar um passo, ou uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim, estará junto a mim como um menino, rogando-me sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre teu nada, em suma, esperando tudo de mim. Jesus conduz a alma à verdade do seu próprio nada. Então procurava fazer tudo quanto podia para satisfazê-lo. Diminuía-me, aniquilava-me e às vezes chegava a tal ponto de sentir quase desfeito meu ser, de modo que não podia agir nem dar um passo, sequer um respiro, se ele não me sustentasse. Além disso, eu me via tão má, que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que eu sou a mais feia, como na realidade eu ainda sou. Então, tanto quanto podia, fugia deles e dizia a mim mesma: ó, se soubesses como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e ainda sou a mesma. Ó, como me teriam horror depois da manhã em que ia de novo a comungar. Parecia que Jesus, ao vir a mim, fazia festa pelo contentamento que sentia ao me ver tão aniquilada. Dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de uma maneira diferente da anterior. Acredito que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo. E se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma verdade. Ó meu divino mestre, quão sábio és! Se ao menos se tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre esta mesma virtude. Disse-me que por falta de humildade havia cometido muitos pecados, e que se eu tivesse sido humilde, teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme e o dano que tinha causado à minha alma. A alma sofre pelos pecados e pelas faltas cometidas, mas Jesus não quer que ela perca tempo pensando novamente em seu passado. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas, assim que todas me pareciam sombras, e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreitada a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa, quando o encontrava, que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão. Agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, ó Senhor, o tempo que perdi, enquanto poderia ter te amado. Então, não sabia dizer-lhe outra coisa, senão o grave mal que tinha cometido.
Finalmente, um dia, repreendendo-me, disse: esqueço-me das culpas. Não quero que penses mais nisto, porque quando uma alma se humilha, convencida de ter feito mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia, é um impedimento para estreitá-la ao meu amor, porque ela procura sempre, com sua mente, envolver-se na lama do passado, impede-me de fazê-la levantar voo para o céu, pois sempre com essas ideias se fecham em si mesmas, se procura pensar nelas, e além disso, olha, eu já não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Tu vês alguma sombra de rancor da minha parte? E eu lhe dizia: meu Senhor, és tão bom. Mas sentia-me partir o coração de ternura. E ele: bem, quererás levar adiante essas coisas? E eu: não quero. E ele: pensemos em amarmos e em contentarmos mutuamente. Daí em diante não pensei mais nisso. Fazia tudo o que podia para satisfazê-lo. E lhe pedia que ele mesmo ensinasse o modo para reparar o tempo passado. E ele me dizia: estou pronto a fazer o que tu queres. Vê, a primeira coisa que disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Assim vejamos o que te falta. Senhor, dizia-lhe, falta-me tudo, não tenho nada. Bem, dizia-me, não temas, pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Não me lembro em ordem, mas como posso irei dizê-lo, e acrescentava: quero que sejas sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim, e com o outro olho deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Se te dão ordens, não olhes para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente a mim. Me levarás junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti o faço. Só por ti quero agir, não mais sujeito às criaturas. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar só a mim. Oh, quantos defeitos evitarás se fizeres assim! Outras vezes me dizia: também quero que, se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afaste o olhar delas, sejamos, senão, somente eu e tu sempre, as demais destruas. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos.
Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente, serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim, nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. Livro do Céu, volume 1, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.